pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de robótica. E hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente já viu nas duas últimas aulas, tá certo? Que é motores, tá? A gente já viu como é que funciona o servomotor e como é que funciona o motor DC. E se você lembrar, na minha aula passada, eu fiz a montagem de um carrinho que contém dois motores DC e um servomotor. E vai estar utilizando também o ultrassônico que a gente viu já em outra aula passada também. Então esse carrinho, o objetivo dele é ser um carrinho desvio obstáculo, no qual na aula passada eu mostrei como ele funcionava mais ou menos, e agora eu vou mostrar como é que funciona a programação, como é que ele está pensando. Então vamos lá para o Tinkercad ver como é que funciona essa programação. Vamos lá! Como vocês podem ver aqui, esse é o mesmo robô que eu havia montado na aula passada, tá certo? Vocês podem notar que já está tudo do mesmo jeito. E você lembrar aqui que na aula passada eu expliquei que isso aqui ia funcionar como uma ponte H, tá? O que é a ponte H? Ela vai servir para inverter a direção do meu motor. Então, se a corrente entra pelo amarelo, que é o positivo, e sai pelo negativo, ele vai girar em um sentido. Se eu inverter o lado pelo qual ela está entrando, ele vai girar para o lado oposto. Então, essa partezinha aqui, com esse chip, esse microcontrolador aqui, tá? Ele vai modificar essas entradas a partir da minha entrada aqui do Arduino, tá certo? Então, não se preocupe em entender como isso aqui funciona, tá bem? Apesar de que não é tão difícil, ele vai estar simplesmente mudando a direção para a qual o meu motor vai estar girando. Que é assim que vai funcionar a nossa ponte H também, quando a gente for trabalhar em sala de aula, tá certo? Mas hoje é uma aula sobre programação, então eu vou explicar aqui como é que funciona tudo direitinho, tá? Na primeira parte, eu estou colocando esses define, eu estou colocando o motor direito e o motor esquerdo para funcionar, tá certo? Então eu estou colocando o MR1 e MR2 na porta 6 e 5. E eu estou colocando o ML1 e o ML2 na porta 9 e 10. Esse R é para right, quer dizer direita em inglês. E esse L é para left, que é esquerda em inglês, tá certo? Então eu vou estar colocando ele na 6 e na 5, porque eu vou estar utilizando esse chipzinho aqui para ligar um lado e deixar o outro desligado, e depois eu inverto para ele poder ligar um lado e desligar o outro, de forma para ele girar para o lado contrário. A mesma coisa serve para os dois motores, tá certo? Aqui eu estou colocando um servo e aqui eu estou colocando um trigger, que para o meu ultrassônico funcionar, tá certo? Que é esse aqui. Então, aqui eu vou estar incluindo a minha biblioteca servo.h, que é para a gente conseguir trabalhar com o meu motor servo, tá bem? Então eu vou estar colocando aqui distância, select, posição 0. Então ele vai... São três variáveis. Essa aqui é para o meu ultrassônico, certo? E essa posição igual a 0 vai ser para o meu servomotor. No meu void setup, eu estou colocando um serial begin, que é para eu poder ver a distância aqui no meu monitor serial, certo? E aqui no meu void setup também tem o servo.attach, ou seja, o meu servo está ligado na porta número 7, como vocês podem ver aqui, certo? Com esse fiozinho azul. E para simplificar os meus pinos, eu fiz uma função aqui chamada for. O que é esse for? Isso é um laço, tá? E esse laço ele serve como um contador. Então eu disse aqui que um número inteiro, i igual a 0, ou seja, eu disse que i é igual a 0. E enquanto i for menor que 11, tá certo? Eu vou adicionar 1 a i. Então ele vai vir aqui no meu pinmode e vai escrever o valor de i. Então ele começa com 0 e diz que na minha porta 0 ela vai ser saída de energia. Quando ele chega no final dessa chavezinha aqui, ele volta para o começo.
E aí o i que era 0, ao invés de ser 0, vai ser i mais mais, ou seja, ele acrescentou 1. E meu i agora vai passar a ser 1, e aí ele vai começar a preencher as portas de 0 até 11. Então ele começa 0, 1, 2, 3 e aí por diante, e vai colocando todas como output, ao invés de eu escrever uma por uma como sendo output, tá certo? Aqui a gente vai começar a trabalhar com o ultrassônico, tá certo? Estou deixando tudo comentado para caso você queira ver depois e ler com calma, tá? Esse getDistance ele vai retornar a distância que eu estou vendo no meu ping, tá certo? Então eu coloquei aqui um int distance e o unassigned long pulse duration, que vai ser a duração do meu pulso, tá? E eu coloquei meu pin mode como trigger para ser saída de energia, ou seja, ele vai enviar energia, tá? Então eu vou colocar ele primeiro como low, vou dar um delay de 5 milissegundos e eu vou escrever novamente no trigger high. Então ele vai enviar um pulso e com um delay de 5 microsegundos ele vai desligar. Então ele vai digital write trigger low. Então ele vai desligar e aí eu vou mudar esse trigger para input. E aí ele vai receber o sinal que ele enviou, certo? Então esse pulse duration vai ser igual ao pulse in do trigger no high. Então quando ele receber, a gente vai chamar isso de pulse duration. E a gente vai chamar depois o pulse duration de pulse duration dividido por 2. Por quê? É o tempo de ida e o tempo de volta. E isso não vai nos ajudar a medir a distância. Então a gente tem que dividir por 2 para poder calcular isso de uma forma melhor, tá? Então eu dividi aqui por 2 e agora a gente converte para centímetros, tá? Então eu vou colocar a distância como sendo um número inteiro igual ao pulse duration dividido por 29, tá? Que vai ser mais ou menos aproximado ali a distância que a gente vai conseguir perceber dentro do nosso ultrassônico. E eu vou dar um return distance, que é para poder retroalimentar a minha função aqui no getDistance, certo? E aí a gente vem para a parte que eu havia falado na aula passada, que a gente ia ver uma coisa chamada função, tá? Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, o meu void setup, que ele é uma função vazia. Eu tenho o meu void loop, que vai acontecer depois, tá certo? Olha ele aqui. Void forward, void go back, void stop, void loop, tá? O meu void loop ele pode ver aqui que está vazio também, tá? Mas aqui, ó, tem essa função void go forward, que é vá para frente. A gente só tinha visto o void setup e o void loop. Então, esse go forward, ele vai ter aqui dentro tudo o que eu quero que meu carro faça para ele andar para frente. Como é que meu carro anda para frente? Girando as duas rodas no mesmo sentido, certo? Então, dentro dessa minha função, eu vou escrever. Lembra que eu coloquei lá o meu motor nas portas MR1 e MR2, ML1 e ML2? Aqui é a mesma coisa. Eu vou estar escrevendo na porta MR1 high e na ML1 high. Ou seja, ele vai estar girando os dois no mesmo sentido. A mesma coisa se eu quiser fazer ele voltar para trás, que é o go back na minha função void, tá? Então aqui eu vou escrever o que tem que acontecer quando ele vai para trás. Então eu vou simplesmente inverter o sentido desse motor. O que era high antes, agora eu estou colocando low. O que era low, eu agora estou colocando high. Então antes a roda rodava para frente e agora ela roda para trás. Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou construindo os movimentos dele antes de eu construir a minha função principal, que é ele perceber o mundo ao redor dele para poder fazer esse desvio. Estou ensinando a ele como é que ele se move. Para ele virar para a esquerda, o que é que eu vou fazer? Eu poderia deixar uma roda parada
e girar a outra em torno dessa roda, ou eu posso simplesmente girar uma roda para trás e girar uma roda para frente, o que vai fazer ele girar mais no centro dele, tá certo? Então, para eu fazer isso, eu vou girar. Vou colocar minha MR1 High, meu MR2 Low, e agora eu vou inverter o sentido da outra roda. Vou colocar a ML1 Low e a ML2 High. Então uma vai girar para frente, meu motor direito vai girar para frente e meu motor esquerdo vai girar para trás. Então ele vai girar para a esquerda. Se o meu motor direito gira para frente e o meu motor esquerdo gira para trás, ele vai rotacionar para a esquerda. Para eu fazer para a direita, eu simplesmente faço o contrário, certo? Coloquei o MR1 Low, MR2 High, ML1 High, ML2 Low. Completamente o contrário aqui do que era ele virar para a esquerda. Então o meu turn left e o meu turn right estão prontos. Meu robô sabe andar para frente e para trás, girar para a esquerda e girar para a direita. Só que falta ele parar também, né? Caso ele veja alguma coisa, eu quero que ele pare. Então eu criei uma função chamada void stop, que é parar. Então, para ele parar, eu simplesmente desligo tudo. Então eu coloquei todos os motores aqui como low, tá certo? Dentro do meu void loop, a função void loop, lembrem-se que ela vai ficar repetindo e repetindo para sempre, tá certo? Então o que é que eu quero que repita? Eu vou colocar o serial.print da distância, que é o que vai estar aparecendo aqui no meu monitor serial, que é a distância que ele vai estar vendo aqui com o meu ultrassônico, tá certo? Eu coloquei o myServo right 90, que ele vai ficar nessa posição de 90 graus. Assim que ele inicia, vocês podem ver que ele vai parar numa certa posição, voltando lá para a posição de 90 graus. Pode ver que ele está aqui se movendo. Então ele já inicia indo para aquela posição de 90 graus, que é para ficar com o meu ultrassônico voltado para frente, tá? Então eu coloquei a distância como um inteiro do getDistance, que foi aquela função que a gente já havia escrito antes, lá em cima. E o meu serial.print da distância. Então, o que foi que eu disse lá na minha outra aula? Que quando ele viu uma distância menor que 20, quando ele viu uma distância maior que 20, ele continuava andando. Se ele visse alguma coisa menor que 20, ele parava e ia procurar de um lado para o outro qual era o lado que ele queria ir, certo? Então, eu coloquei uma função aqui chamada while. O que significa esse while? Enquanto, que é o que significa o while, a distância for maior que 20, ele vai repetir o que tem dentro aqui dessa chave. Aí vocês não lembram lá que eu escrevi aqui o go forward? Eu agora posso usar essa função aqui embaixo. Então, ó, quando eu coloco quanto a distância for maior que 20, ande para frente. Porque eu já escrevi, eu já ensinei para ele como é que anda para frente. Então, enquanto a distância for maior que 20, ande para frente. E a distância vai ser igual ao getDistance. Porque essa distância vai estar mudando o tempo inteiro. E a função getDistance é a função que ele pega a distância à medida que ele vai andando. Então a gente tem que estar sempre atualizando esse valor para ele perceber sempre o que é que está na frente dele. Então toda vez que ele anda, ele procura a distância. Toda vez que ele anda, ele procura a distância. Aí eu coloquei aqui outro while, que é caso a distância seja menor que 20. Então, ele vai estar andando até a distância ser maior que 20. Em algum momento, se ele encontrar uma parede ou algum obstáculo, ele vai sair dessa chavezinha aqui e ele vai vir para esse comando de baixo. E ele vai entender que a distância é menor ou igual a 20. Então, pega e manda ele parar. Então, ele para, ele vai esperar 1 segundo. Tá vendo aqui o delay de 1000 milissegundos, 1 segundo. E eu digo myServo posição. E eu vou colocar aqui, ó, select igual a posição mais igual 45. Se a posição for maior que 225, ou seja, se ele rodou muito para um lado, ele vai colocar a posição igual a 0 e ele vai pegar o getDistance. Por que isso? Quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, a gente vai pesquisar se aquela distância é maior do que 20 centímetros.
Então eu coloquei myServe right 90 para ele olhar novamente para frente e vou colocar um switch select. Caso, que é uma condicional, caso seja 0, vou colocar turn left. E ele vai esperar 250 milissegundos, vai dar um stop, vai dar um break. Caso 45, turn left, delay de 500, stop e dá um break. Caso 135, turn right, delay 250 milissegundos, stop, break. A mesma coisa para os 180 graus, stop, break. O que é esse break que eu estou falando aqui? Ele vai parar de rodar essa função turn left ou a função turn right, tá? Então ele vai estar girando sempre lá para a direita. Se eu não mandar esse comando aqui break, ele vai continuar rodando e ele não vai parar na direção que eu queria e ele vai continuar rodando para sempre. Por isso que esse break aqui ele é importante, tá certo? Então toda vez que eu começo com um case, eu posso terminar com um break e esse switch ele vai estar mudando sempre o tempo inteiro, toda vez que ele vai estar lá procurando. E isso aqui é basicamente o fim do nosso programa, tá? Então, vocês viram que foi bem extenso, como eu falei, ia ser necessário somente uma aula para isso. E na aula passada a gente viu que ele já estava funcionando também, tá? Então, se eu fechar aqui meu código e iniciar a simulação, vocês vão ver lá novamente que o meu motor vai estar rodando. Ele vai estar aqui com uma certa quantidade de RPMs, 143. Aqui o tempo está passando bem devagar, porque eu estou gravando essa aula e aí puxa um pouco do processamento do computador. Mas vocês podem ver aqui que o motor também já está voltando para a posição inicial. E como na aula passada eu mostrei também, se ele visse uma distância aqui menor que 20, ele ia mudar lá diretamente para a posição, ia procurar lá as posições que ele estava vendo, até ver alguma posição legal. Então ele volta a minha posição para o número 90 graus e vai andar naquele lado que eu havia escolhido após ter girado, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. É uma programação que é extensa, mas a teoria dela não é complicada, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, volta nesse vídeo, tenta rever. Caso contrário, pergunta para mim, que eu tô lá sempre para responder, tá certo? Entra em contato no nosso e-mail, dúvidas@madebyrobotica.com.br, que qualquer um dos nossos professores também pode lhe responder, tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!